Caros alumnos, boa tarde. Vamos a comenzar nossa 24ª aula, onde trataremos os conceitos de plano, tangente às superfícies. Plano, tangente à superfície é um conceito extremamente importante dentro do cálculo diferencial de duas variáveis, pois ela nos serve para poder utilizar como critério de máximos e mínimos e uma série de aplicações a ciências e engenharia. Calcular o plano tangente é nosso objetivo dentro desta aula. E a principal ferramenta é utilizar as derivadas e relacionar esta derivada com a normal do plano tangente. Ou seja, a normal do plano tangente e a derivada da função vão estar estreitamente relacionadas. Vamos ver também a regra da cadeia. Observemos de que para funções de duas variáveis, a derivação é muito mais complexa, porque temos derivada parcial em uma variável, em outra variável, temos derivadas direcionais, enfim, temos vários subconceitos de derivadas relacionadas a esta. Mas se nós levamos em consideração o conceito de derivada de uma função de duas variáveis, vamos ver que a regra da cadeia se comporta exatamente como aquela que nós estudamos para funções de uma variável real. Finalmente, vamos a terminar estudando as curvas de nível. As curvas de nível são extremamente importantes e têm muitas aplicações para geologia, para estruturas de mapas, e não somente isso, nos dá uma ideia de como é que a superfície vai evoluindo. E o mais importante é de que as curvas de nível estão relacionadas com a derivada, no sentido que uma é ortogonal à outra, como vamos a ver em seu devido momento. Vamos a começar nossa aula lembrando o que nós temos feito na aula passada. Na aula passada, estudamos as derivadas direcionais e dimos a definição como sendo esse limite que nós vemos aí. Se vê um vetor unitário, observe que derivada direcional está vinculado a um vetor unitário, uma direção. E então, para esse vetor unitário, definimos d sub v de f, o limite quando h vai para zero dessa fração, em onde x está perturbado por h vezes o vetor vh é um escalar, menos f de x partido por h. Este é um novo conceito de derivada, ou seja, vai ser uma derivada direcional, já não vão ser as derivadas parciais. Observe de que toda derivada parcial, no fundo, é uma derivada direcional também. A derivada parcial com relação a x, ela sigue a direção 1,0, a direção do eixo das abscissas. A derivada parcial com relação a y segue a direção 0, 1, a direção do eixo das ordenadas. Muito bem, nós temos visto também um teorema que é importante. Se a função f é uma função diferenciável, então a derivada direcional está relacionada com o gradiente. Isto quer dizer que a derivada direcional é o produto interno do gradiente com o vetor unitário. Esta é uma propriedade extremamente importante. Quando esta relação não se verifica, é porque a função não é diferenciável. Então, isto quer dizer, toda função diferenciável verifica que sua derivada direcional é igual ao produto interno do gradiente pelo vetor direção. Muito bem, e também vimos uma coisa que era extremamente importante nas aplicações, a aplicação do gradiente. O gradiente, visto como um vetor, ele sempre apunta a direção de maior ou menor decrescimento da função. E isto é extremamente importante para as aplicações, como vimos também nos exercícios anteriores. Ou seja, o gradiente apunta sempre a direção onde a função cresce com maior rapidez ou decresce com maior rapidez. Entre as aplicações que nós vimos foi, por exemplo, quando um móvel, uma gota de água, por exemplo, se desliza sobre uma superfície na forma de um plano, como vemos aí. Ela sempre sigue a mesma trajetória. E essa trajetória justamente é aquela que é por onde a função decresce com maior rapidez aqui.
Muito bem, então a direção de maior crescimento ou decrescimento da função, neste caso para que a gota de água caia por essa direção, vai ser a direção do maior decrescimento da função e dada pela direção da derivada, da direção do gradiente. Então, a massa cai seguindo justamente a direção do gradiente, se é uma linha reta e é uma equação cujo vetor direção é um múltiplo do gradiente da função. E como é que se prova isto? Como provamos este fato usando a definição de produto interno. Lembremos de que neste caso, quando f é diferenciável, vale que a derivada direcional é igual ao gradiente da função produto interno ou vetor unitário. E lembremos de que este produto interno nada mais é do que a norma do gradiente vezes a norma do vetor unitário multiplicado pelo cosseno do ângulo. E então aí é onde observamos de que este produto interno vai depender do ângulo que faz o gradiente com o vetor direção. E este vai ser máximo quando o cosseno seja igual a 1, ou seja, quando θ valga 0. Quando θ vale 0 é porque estes dois vetores são paralelos. Muito bem, então vamos a começar nossa aula de hoje. E nossa aula de hoje trata sobre o plano tangente. Ou seja, nós temos uma superfície, não? E queremos calcular, dado um ponto nessa superfície, qual é a equação do plano tangente nesse ponto. Esse é um dos objetivos desta aula. Então, aqui joga um papel importante a definição de equação do plano tangente. Lembremos de que um plano tangente está bem determinado pelo ponto onde ela passa e seu vetor normal. Aqui vamos a relacionar o vetor normal ao plano tangente com a derivada da função. Vamos estudar também a regra da cadeia e as curvas de nível. É importante ver aqui a relação que existe entre as curvas de nível e a derivada. A derivada indica sempre a direção do maior crescimento, que é a direção do gradiente. O gráfico das trajetórias, né, que elas seguem vão ser ortogonais, ou seja, vamos ter um conceito de ortogonalidade entre curva e gradiente. Então, se eu, por exemplo, tenho uma superfície e deixo uma gota de água escorrer sobre essa superfície, ela vai seguir a trajetória que indica o vector gradiente e que vai ser sempre ortogonal a todas as curvas de nível. E este conceito é extremamente importante e envolve uma série de aplicações que nós vamos a ver nesta aula. Então, bem, vamos a começar lembrando a equação cartesiana do plano. Então, para poder definir unívocamente um plano, nós precisamos, por exemplo, de um ponto e de duas direções. Por exemplo, nesta figura, nós temos o ponto P0, que é um ponto pelo qual passa o plano, e precisamos, adicionalmente, de duas direções. Vamos a chamar aqui a direção V e a direção W. Com esta direção V e W, podemos construir uma terceira direção, que seria a direção da normal do plano. E esta direção normal do plano, aqui, ela é dada pelo produto cruz de V e W. Então, aqui, isto é extremamente importante, porque o que vai caracterizar de uma forma mais simples é a normal do plano. Mas nós sempre temos várias opções. A normal de plano é aquela que vai definir a equação cartesiana. A equação vetorial está definida pelos termos V e U. E observe, lembremos de que a normal de plano sempre é ortogonal a cada um dos fatores do produto cruz. Então, lembremos que o plano está definido por um ponto e duas direções, isso acabamos de ver. E, portanto, todo ponto do plano vai ser expressado pelo ponto por o qual está passando, mais as combinações lineares, T vezes V mais SW, das direções do
plano. O produto vetorial das direções W e V é um vetor que é ortogonal simultaneamente a cada um dos fatores. É ortogonal a V, é ortogonal a W. E, portanto, vai ser ortogonal a todo o plano. Se tomamos a diferença do ponto, ou seja, tomamos um ponto arbitrário do plano e restamos este ponto pelo P0, vamos a encontrar da equação anterior, encontramos que x, y, c menos P0 é igual a t vezes v mais SW para t e s números reais. Então, observe de que se eu tomo um ponto arbitrário e o resto com o ponto P0, ela vai ser uma combinação linear das direções do plano. Por outro lado, se eu tomo o vetor normal, que simultaneamente é ortogonal a V e a W, e tomo o produto interno a essa relação, então o produto interno de x, y, c menos P0 com a normal vai ser igual ao produto interno das direções pela normal, que é igual a zero. Muito bem, então se nós denotamos o vetor normal como um vetor A, B, C, que é o vetor que é resultante de fazer esse produto vetorial, então nós temos que a equação cartesiana do plano pode ser escrita como AX mais BY mais C igual ao produto interno do ponto pelo qual passa o plano com a normal do plano. Então, esta é a equação do plano. Então, lembremos bem, vamos a dar destaque aqui ao vetor normal, não? E dado esse vetor normal, observe como é que fica a equação cartesiana do plano. Ou seja, você veja como que está estreitamente relacionado. Se o vetor normal é ABC, a equação do plano, a equação cartesiana do plano é AX, B, Y mais C é igual ao produto interno do ponto P0 com a normal. Muito bem, já lembrando esta equação do plano, vamos então para o nosso objetivo. O nosso objetivo é definir, construir o plano tangente a uma superfície. Muito bem, então o que é o plano tangente? O plano tangente aqui é a uma superfície Z igual f de xy. O gráfico não, corresponde a uma superfície cujos pontos são pontos coordenados, ou seja, são pontos x, y, f de xy. Ou seja, o gráfico está no plano tridimensional e é formada por todos os pontos cujas coordenadas são x, y e f de xy. Observe que estas coordenadas têm 2 graus de liberdade, porque você dando um valor para x e um valor para y, a terceira componente se determina de forma única e essa é o que nos dá o conjunto de pontos que vai formar a superfície. Então, considere um ponto da superfície. Vamos a tomar o ponto no qual nós queremos calcular o plano tangente. Vamos a chamar esse ponto de y0, x0, f de x0, y0. Muito bem. Agora observemos de que se nós fazemos variar x ao redor desse ponto x0, y0, x0, veja só, x variando nos números reais, esses pontos vão estar dentro da superfície. Só que agora, como y0 está fixo, observe que este conjunto de pontos somente tem um grau de liberdade. Por que um grau de liberdade? Porque se eu dou um valor de x, então x na primeira componente está determinada. A segunda, já sei quanto vale a segunda componente. E a terceira componente, que é f de x e y0, também se determina com o valor de x, porque y0 já está fixo. Então, quer dizer que esse conjunto de pontos, quando x percorre todos os números reais, corresponde a uma curva que está dentro da superfície. Muito bem, então a reta tangente a essa curva é dada por este vetor, porque veja só,
o vetor é dada por uma função que depende de x, y0, f de x, y0, que está lá em cima, e eu derivo com relação a x esse vetor e me dá a derivada de x com relação a x, e sai 1. A derivada com relação a x de y0 vale 0 por ser constante, e a derivada com relação a x de f de x, y0 vai ser a derivada parcial da f em x, y0. Então, esse vai ser o vetor tangente nessa curva que nós temos aí. Então, aqui vamos a traçar essa curva que está aí, e esse vetorzinho tx é o vetor tangente a essa curvinha em onde estamos tomando y0 constante. Muito bem. Agora, de forma completamente análoga, en lugar de, análogamente vamos a tomar, en lugar de fixar y0, vamos a fixar x0. Então, observe, temos conjunto de pontos x0, que já é ponto da superfície, y, f de x0, y. Quando y percorre todos os números reais, então estamos percorrendo toda uma curva que pertence a essa superfície. Então, ela é uma curva, y esa curva tiene es una curva que está dentro de la superficie, que es el gráfico de la función c igual f de x y y. Muito bem. Então, a reta tangente, observe de que aqui neste caso, y é a variável, e, portanto, fazendo variar y, eu estou variando a minha curva. Se eu quero calcular a reta tangente a essa curva, o que eu faço? Eu derivo com relação a y. Então, derivando esse vetor acima que você vê aí com relação a y, temos o seguinte resultado. Derivada com relação a y de x0 vale 0. Derivada com relação a y de y vale 1 na segunda componente. E, finalmente, a terceira componente é a derivada com relação a y da função f de x0 em y. Então, essa vai ser o vetor tangente seguindo a linha dessa outra curva que nós temos aí. Então, o que nós temos feito? Nós temos dois vetores tangentes, o vetor tangente t de x e o vetor t sub y, ambos passando pelo ponto x0, y0, f de x0, y0. Muito bem, esses dois vetores tangentes definem um plano tangente, cuja normal é dada pelo produto cartesiano de t sub i e t sub y, t sub x. Ou seja, a normal desse plano tangente, que é definido por esses dois vetores tangentes, é dado pelo produto cartesiano de t sub y, x sub y. E aí nós temos essa normal como um destaque aí. Correto. Então, recordemos de que a normal do plano vai estar dada por esse produto cartesiano, sendo que t sub x é igual a 1,0, derivada com relação a x de f de x0, y0. E o vetor t sub y é dado por 0, 1, derivada com relação a y de f de x0, y0. Muito bem, então agora vamos a calcular esse produto cartesiano. Então, o produto cartesiano, o produto cruz que nós temos aí é um determinante, que a primeira fila é I, J, K, e a segunda corresponde aos componentes dos vetores tangentes. Então, calculando este determinante, usando menores complementários, obtemos de que esse determinante vai ser igual a I vezes o vetor I multiplicado pela derivada de f com relação a y, mais j vezes a derivada de f com relação a y, e menos k vezes 1. Então, a primeira é I vezes derivada de f com relação a x, a segunda componente seria a derivada parcial de f com relação a y, e a terceira componente seria menos 1. Então, o vetor normal é dado por esse vetor.
Primeira componente derivada de f com relação a x, segunda componente derivada de f com relação a y, e a terceira componente menos 1. Então, esse vai ser o vetor normal ao plano tangente à superfície no ponto x0, y0, f de x0, y0. Muito bem. Então, aqui, em resumo, se nós temos uma superfície dada pela equação x e z igual f de xy, então o vetor normal vai estar dado pelo produto cartesiano desses dois vetores tangentes. Então, dos vetores tangentes na forma 1, 0, derivada parcial de x com relação a f, 0, 1, derivada parcial de y com relação a f, e, portanto, a normal no ponto x0, y0, y0 vai ser igual a este vetor cuja primeira componente é a derivada de f com relação a x, segunda componente derivada de f com relação a y, e a terceira componente é igual a menos 1. Observe que as duas primeiras componentes correspondem à derivada da função f. Portanto, a equação cartesiana do plano vai ser igual a x menos x0, que é o ponto em onde nós estamos tomando da superfície, produto interno com o vetor normal. E essa é a equaçãozinha que nos vai definir qual é o plano tangente aqui nesta coisa. Muito bem, vamos a ver alguns exercícios aqui. Por exemplo, calcular a equação do plano tangente à superfície z igual 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado no ponto 1, 1, 2. Observe, esta aqui é um paraboloide de revolução. O ponto é x0, ou seja, o ponto pelo qual passa essa superfície e queremos calcular o plano tangente, é x0, y0 ser igual a 1,12. E temos que calcular, então, a normal n do plano. E para isto, calculamos as derivadas parciais da função que nós queremos determinar, a função z que foi dada. Então, a derivada parcial com relação a x de z vai ser, primeiro, menos 2x. A derivada com relação a y seria menos 2y. Então, no ponto 1, 1, me sai menos 2, menos 2. Ou seja, x igual a 1 sale menos 2, y igual a 1, derivada parcial de z com relação a y vale menos 2. Então, observe, aqui a normal vai ser o gradiente, as duas primeiras componentes do gradiente, que seria menos 2, e a terceira, que já é menos 1. Essa é a normal. Então, a equação do plano tangente passa a ser o produto interno de x menos x0, produto interno com essa normal. X é um ponto qualquer do plano, e x0 é exatamente o dado que nos deram, 1, 1, 2. Então, tomando a diferença, x menos x0 vai dar x menos 1, y menos 1, z menos 2. Produto interno com a normal. A normal do plano é menos 2, menos 2, menos 1, e o produto interno deve de ser igual a 0. E isso nos dá esta equação cartesiana do plano. Ou seja, fazendo os produtos internos, nos dá 2x mais 2y mais c igual a 6. Muito bem, e essa é mais ou menos o gráfico da superfície e do plano tangente. Observe de que n aqui, a normal, é dada pelo vetor menos 2, menos 2, menos 1. E ela determina automaticamente o plano tangente. Observe como que é a forma da equação cartesiana do plano tangente. E observe como que é o vetor. Os coeficientes são os mesmos, se repetem. E o último, segundo membro, é o produto interno do ponto pelo qual, no qual estamos calculando o plano tangente. Muito bem, vamos a ver um outro exercício de calcular o plano tangente também. Calcular o plano tangente e superfície. Agora, esta superfície é mais sofisticada. Z igual a 4 menos x ao quadrado mais xy menos y ao quadrado.
e queremos calcular o plano tangente no ponto 1,13. Então, o procedimento é o mesmo. Qual é esse procedimento? Bom, a primeira coisa, identificamos o ponto onde queremos calcular o plano tangente. Posteriormente, começamos os procedimentos para calcular o vetor normal. Então, aí, para calcular o vetor normal, calculamos as derivadas parciais de z. Então, calculamos a derivada parcial com relação a x. Observe, derivamos com relação a x, me sai menos 2x mais y e derivada com relação a x de y2 a zero. Então, somente nos fica menos 2x mais y. E a derivada parcial de z com relação a y, se nós vemos de novo, derivada com relação a y de 4 vale zero, derivada com relação a y de menos x ao quadrado vale zero, derivada com relação a y de xy vale x, e derivada com relação a y de menos y2 vale menos 2y. Então, temos as duas derivadas parciais, portanto, temos a derivada da função. Portanto, no ponto 1,1, que é o ponto x, y, 1,1, as derivadas estão valendo. Substituímos x e y por 1,1, então sai menos 1, e a derivada com relação a y também vale menos 1. Então, agora, temos o vetor normal, cuja primeira componente é a derivada de c com relação a x, vale menos 1, a segunda componente com derivada parcial de z com relação a y também vale menos 1. E o próprio menos 1, que era já um valor prévio do vetor normal. Então, a equação cartesiana do plano é dada pelo produto interno de x menos x0. x0 é o ponto no qual estamos calculando o plano tangente. Então, x menos x0, produto interno com n, deve de anular-se. Então, fazemos esta diferença de x menos x0, então seria x menos a primeira componente do ponto x0, que seria 1, y menos a segunda componente do ponto x0, que vale 1 também, e z menos a terceira componente, que vale 3. A isto le tomamos produto interno com a normal, que vale menos 1, menos 1, menos 1, igual a 0, e assim obtemos que x mais y mais z deve ser igual a 4. Essa é a equação do plano tangente, e o gráfico correspondiente, mais ou menos, é essa coisa daí. Correto? É uma curva que está meio oblíqua, e o plano tangente já nos diz como é que esta curva se está comportando. Muito bem. O vetor normal, observe, aqui o vetor normal seria menos 1, menos 1, menos 1. Ou seja, esse vetor está apontando na direção oposta, realmente. Muito bem, então vamos a passar agora a estudar o seguinte ponto, que é a composição de funções. Veja só, para funções de duas variáveis, nós temos algumas opções de composição. Não é com qualquer função que eu posso tomar composição, não é como no caso real, eu tomo duas funções de R em R e eu posso fazer a composição pela direita e pela esquerda. Neste caso, não é possível fazer isso. Então, como é que eu posso, com que funções eu posso compor a minha função f? Então, uma delas é a função g, que seria de R em R, e a outra é R, que vai de R a R2. Nós não temos outra função, ou seja, eu não posso componer f de R2 a R2 com outra função de R2 a R2. Não é possível a composição. Então, não temos outra possibilidade para compor. A função f só pode ser composta com g pela esquerda, ou seja, g composta com f. G composta com f vai ser uma função que vai de R2 a R, como você pode verificar. E a função f só pode ser composta com r pela direita, ou seja, f composta com r vai ser uma função que vai de r em r. Para cada uma das composições, nós temos uma regra, que seria a regra da cadeia, e a composição vai ser da forma, não? A composição da forma G composta com F é a forma mais simples de poder usar, como vamos a ver no seguinte tema. A outra fórmula é necessário ter uma visão
um pouco maior, ou seja, já temos que pensar não em derivadas parciais, mas na derivada da função f. Portanto, sai um pouco diferente daquilo que nós esperamos, mas se nós pensamos na derivada como um vetor, ela vai continuar com a mesma forma de cálculo. Muito bem, então aqui nós temos o seguinte teorema. Se eu tenho uma função f que está de R2 em R e g, uma função de R em R, uma função de variável real, ambas diferenciáveis, então a composição das funções g com f, vai de R2 em R, é também uma função diferenciável. E ainda nós temos que a derivada parcial com relação a x de g composta com f vai ser g' vezes a derivada parcial do argumento. E a derivada parcial com relação a y da g de f de xy vai ser g' vezes a derivada parcial de f com relação a... Ou seja, veja só, se você assume que a outra variável é uma constante na hora de integrar, esta versão da regra da cadeia é completamente idêntica àquela que nós estudamos no caso unidimensional. Por exemplo, se nós temos, por exemplo, esta função que está aqui, f de xy igual ao cosseno de x ao quadrado y ao quadrado mais a soma de x com y. Veja só, neste caso há uma composição, cosseno com um polinômio. Então, podemos calcular como no caso unidimensional, supondo que uma das variáveis é constante. Então, para calcular, por exemplo, a derivada com relação a x dessa composição de funções, o que nós fazemos? Derivamos o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, calculado no argumento, vezes a derivada do argumento com relação a x. E aqui multiplicamos essa derivada do argumento com relação a x, em onde y se supõe que é constante. Então, fazendo esse cálculo, obtemos 2x y ao quadrado mais 1, que seria 1, porque a derivada de y com relação a x vale 0. E então, já você vê como que a aplicação da regra da cadeia, neste caso, é idêntica do que aquela que foi estudada no caso de variáveis reais. Muito bem, vamos ver então a composição com a outra função. Eu tenho uma função R2 a R, e R vai ser uma função vetorial, ou seja, vai de R para R2. São funções diferenciáveis. Então, se estas duas funções são diferenciáveis, então a composição de funções é também diferencial, e vale que a derivada da composição é igual. Veja só, aqui é a derivada da função f, a derivada vetorial, a derivada da função f aplicada no argumento r de t, vezes a derivada do argumento, que seria r de t, é exatamente análoga à versão da regra da cadeia unidimensional. Só que aqui entra a diferença principal, é que estamos falando de vetores. R é um vetor e o produto em questão é um produto interno, ou seja, produto de vetores. Mas, tirando essas duas coisas, a estrutura da regra da cadeia é exatamente a mesma. É a derivada da função calculada no argumento, vezes, esse vezes é o produto interno, a derivada do argumento, que era exatamente o mesmo princípio que nós seguimos para calcular a regra, a derivada de uma composição de funções para funções de uma variável. Então, aqui a analogia se considera o termo a derivada de f. A derivada, não a derivada parcial, não a derivada direcional, a derivada, ou seja, o vetor, o gradiente da função. Então, note que o produto é a diferença, não é um produto de números, mas um produto interno. Então, aqui muda esse negócio. E aqui se confirma a regra. Qual é a regra? Que a derivada da composição é igual à derivada da função f, calculada no argumento, vezes a derivada do argumento. Então, bem, vamos ver um exercício aqui.
este exercício temos, dadas as funções f de xy igual ao exponencial de x vezes y, e r de t quadrado, primeira componente, t mais 1, a segunda componente, calcule a composição das funções e encontre a derivada delas, correto? Então, veja só, a composição das funções vai ser dada da seguinte forma: f composta com r é igual a f. Observe que a primeira componente de r está fazendo as vezes de x e a segunda componente de r está fazendo as vezes de y. Então, seria f de t ao quadrado, vírgula, t mais 1. E aí, então, me aparece o exponencial do produto de a primeira componente com a segunda componente, que é a definição da função f. Podemos calcular, então, desta maneira, diretamente a derivada, porque agora já obtemos a derivada de uma variável, simplesmente. Então, podemos usar a fórmula que nós conhecemos da composição de funções. Então, a derivada disto vai ser a derivada do exponencial, que é o próprio exponencial vezes a derivada do argumento. Então, aí aparece a derivada desse produto que eu tenho aí, não? T ao quadrado mais t mais 1, e isto me dá simplesmente exponencial de t ao quadrado vezes a derivada de t cubo mais t quadrado, que finalmente nos dá 3t ao quadrado mais 2t multiplicado pelo exponencial de t ao quadrado por t mais 1. Muito bem, então aqui calculamos de forma direta, a derivada da composição. Agora vamos utilizar a fórmula. A fórmula, usando a fórmula da regra da cadeia, obtemos o seguinte: veja só, aqui a regra da cadeia nos diz de que a derivada da composição de funções vai ser igual ao produto interno da derivada de f calculado em R, vezes o produto interno da derivada de R, que é a derivada do argumento. Então, isto é o que nós vamos a fazer aqui. E aí, então, a derivada de f, não, vai ser o quê? Calculamos a derivada de f, a derivada da função exponencial, e nos dá simplesmente derivada com relação a x, do exponencial de xy, é y vezes exponencial de xy, e a derivada com relação a y da segunda é essa expressão. A derivada de r com relação a t é dada por a derivada da primeira componente, que seria 2t, mais 1, que seria a derivada da segunda componente. Portanto, veja só, usando a fórmula derivada da composição igual a derivada de f calculada no ponto R, vai ser igual a substituirmos estes valores, a derivada, então, é esse vetor y exponencial de yx, substituímos o valor de R e aí obtemos a primeira componente. A segunda componente é x exponencial de xy, substituímos a segunda componente do vetor R e aí obtemos em t mais 1, nos dá essa expressão, vezes a derivada de R. A derivada de R é 2t mais 1. Esse vezes é de produto interno. Fazemos o produto interno e obtemos essa soma que nós vemos aí. Somando estes términos, observe que o exponencial se repete, aí teríamos 2t ao quadrado mais 1t ao quadrado, me sale 3t ao quadrado mais 2t, que era exatamente o mesmo valor que nós tínhamos calculado diretamente, sem usar a regra da cadeia, mas apenas encontrando a composição de funções. Muito bem. Vamos a fazer, então, um resumo desta regra da cadeia. Então, se eu tenho duas funções, ou aliás, três funções, f uma função de R2 em R, g uma função de R em R, e R uma função vetorial de R a R2, todas elas diferenciáveis, então o que eu vou ter? Que a derivada da composição de f com g, de g com f, vai ser igual à derivada de g, calculada no argumento, vezes a derivada de f. A derivada, observe que esse seria um vetor, cuja primeira componente é a derivada parcial de f com relação a x, e a segunda,
a derivada parcial com relação a y. Agora, a composição de f com r. A composição de f com r é também igual a derivada de f, que seria essa, que é um vetor calculado no ponto r, vezes, esse vezes é um produto interno, a derivada do argumento, que seria r', que nós temos aí. Muito bem, então de aqui observemos que esta derivada, não, essa derivada, a derivada da composição de g com f é a derivada de g vezes a derivada do argumento, mas a derivada do argumento é o gradiente da função. E aqui se repete basicamente a mesma coisa. A derivada de f seria o gradiente de f calculado no ponto r, que é o argumento, vezes a derivada do argumento. Então, podemos falar de que a derivada da composição é igual à derivada da função, calculada no argumento, vezes a derivada do argumento. Então, esta é a regra que nós temos que seguir. Ou seja, basicamente é a mesma se você lembra a definição da regra da cadeia para funções de R em R. Muito bem. Então, aqui vamos simplesmente a colocar mais esquematicamente esta mesma relação. A derivada da g é g' calculada em f de x, vezes a derivada da f, que nada mais é um vetor, e a derivada de a composição f com r é um vetor, vai ser a derivada de f, produto interno r'. Então, damos destaque aqui à regra da derivação. A derivada de uma composição é igual à derivada da função vezes, e esse vezes pode ser um produto interno, a derivada do argumento. Então, se você lembra bem como que era a regra da cadeia, no caso unidimensional, aqui segue os mesmos princípios. A única diferença é de que nós temos que levar em consideração de que a derivada de uma função de duas variáveis é um vetor. E com este vetor, imediatamente detectamos quanto deve de valer a derivada, não, da composição de funções. Muito bem, vamos então agora a estudar um pouco os planos, quando dois planos são paralelos. Isto daqui é para poder estudar as curvas de nível, mas vamos a começar por planos paralelos. Por exemplo, vamos a considerar o vetor normal, 0, 0, 1. E aqui, por exemplo, começamos com... Sabemos de que uma equação cartesiana é dada pelo A, B, Z. Não? AX mais BY mais Z. Se eu tenho que minha normal é 0, 0, 1, então a primeira parte se cancela, não? X se cancelou, Y se cancelou, e somente me queda o Z, correto? Z que vai ser igual a alguma coisa. Então, Z igual a 1K é um plano que é paralelo ao plano XY. Por exemplo, se você observa aqui, nós temos o sistema de três eixos de coordenadas. O espaço está dividido pelos eixos abscissa, ordenada e o eixo das cotas. O eixo das abscissas com as ordenadas forma um plano, que seria o plano XY. E esse plano XY lo podemos falar como sendo plano Z0. Agora, quando C vai variando de 1, 2 e 3, aí aparecem os outros planos e todos eles paralelos ao plano XY maior, correto? Então, se as normais são paralelas ou é a mesma, os correspondentes planos vão a ser paralelos. Então, o plano XY tem como normal n igual a 0, 0, 1. O plano Z igual a 1 também tem como normal o mesmo plano, mas passa pelo ponto 0, 0, 1. O plano C igual a 2, não? Tem normal 0, 0, 1 e passa pelo ponto 0, 0, 2. Né? E assim sucessivamente. E todos estes planos são paralelos e lembremos que dois planos são paralelos quando suas normais
não? As normais n dos planos correspondentes também são paralelos. Então, estes planos nos vão facilitar um pouco a coisa para calcular as curvas de nível. Veja só, aqui nós temos as curvas de nível dadas por esta relação, não? Aqui, se nós temos uma superfície, que seriam as curvas de nível? Aqui começamos a trazar os planos que sejam paralelos. C igual a 1, C igual a 2, C igual a 3, C igual a 4. E esses planos vão a intersectar a superfície em essas parcelas que nós temos aí. E a interseção de um plano com uma superfície é uma curva. E essa curva, que é a interseção, é aquela que é chamada de curva de nível. Ou seja, o que é uma curva de nível? Uma curva de nível é a interseção da superfície com um plano do tipo Z igual a K. No caso, pode ser 1, 2, 3, pode ser qualquer número real, dependendo da estrutura que nós estamos estudando. Mas veja só, aqui, por exemplo, do lado, estamos colocando todas as curvas de nível. A primeira, por exemplo, a curva de nível que corresponde à interseção do plano com a superfície, do plano C igual a 1 com a superfície, vai ser a curva de nível maior. A segunda, C igual a 2, não? Vai ser a interseção do plano C igual a 2 com a superfície, que é outra curva, e assim sucessivamente até chegar. Então, nós temos uma imagem de vertical, ou seja, como se nós nos hubiésemos subido acima da superfície, e observamos como é que ela se comporta desde a parte superior desta coisa. Então, aí as curvas de nível nos dão uma informação de como vai variando. Muito bem, aqui então a pergunta, e isso serve para o quê? Bom, isto de aqui é extremamente importante quando uno quer interpretar muitas coisas. A curva de nível intersecta a superfície com este plano aqui, não? Então, neste ponto, veja só, vamos a ver isto, mas temos que entender muito bem o que significam estas curvas de nível. Então, quando intersectamos a superfície com Z igual a K, obtemos esta equaçãozinha, f de xy igual a K. Então, observe de que K está fixo agora, e para cada valor de x, eu vou obter um correspondente valor de y. Então, a equação que está formada aí é uma equação que tem apenas um grau de liberdade. Dado um x qualquer, eu tenho um valor de y. Então, aí essa corresponde a uma curva, correto? Então, esta curva, eu posso falar, minha curva é da forma paramétrica, introduzco uma variável t simplesmente para facilitar minhas contas, igual a x de t, y de t, não? Então, esta curva, e portanto, para cada valor de t, eu vou ter que f de xt, yt vai ser igual a k. Agora, veja só, isto daqui é válido para qualquer t, existe a função x de t, existe a função y de t, é válido para qualquer t, então eu posso derivar. E como vou derivar? Usando minha regra da cadeia. Então, derivando, observe, é a derivada da f. Lembremos, quem é a derivada da f? A derivada da f é o gradiente, é um vetor. E esse vetor está calculado no ponto xt e yt. Produto interno, a derivada do argumento, que é um vetor, que seria x', y'. Muito bem. Isto quer dizer que o vetor gradiente, produto interno, com esse vetor tangente à curva, me dá zero. Ou seja, o vetor gradiente é ortogonal à curva de nível. E é isso que nós temos aí. E a direção do gradiente aponta sempre o maior crescimento ou decrescimento da função. Veja só, aqui é extremamente importante isto, porque se eu tenho, por exemplo, um mapa onde estas são curvas de nível, graças a esta coisa eu posso dizer, bom, eu sempre vou andar ortogonal
a essas curvas de nível e eu posso afirmar que essa trajetória que acaba de ser marcada por esses vetores é a trajetória que, por exemplo, vai seguir uma gota de água ou vai seguir uma mola, uma pedra ao deslizar-se sobre essa superfície que tem estas curvas de nível. Estas curvas de nível são curvas que aparecem muito em mapas, em coisas assim, que são extremamente importantes nas aplicações para você lidar com elas. Um outro exemplo, por exemplo, aqui, é uma superfície desta forma, que nós temos, e cortamos com o plano. Vamos a colocar um pontinho aqui, não? E observe que temos esse pontinho. Agora vamos a colocar as curvas de nível. Se nós queremos saber qual vai ser a trajetória que deve de seguir esse pontinho, está deslizar-se em cima dessa superfície, vamos aí e aí vemos de que seguimos uma trajetória ortogonal à curva, não? E encontra outra curva, sigue novamente uma trajetória ortogonal, sigue outra, e aqui então esse mapa de curvas de nível nos está dando a trajetória que está seguindo essa gota de água, por exemplo, que está situada aí. E isto é extremamente importante para poder determinar, por exemplo, se há uma chuva tremendamente forte sobre uma zona montanhosa e eu tenho o mapa das curvas de nível dessa montanha, eu posso determinar por onde é que vai vir a enchente de água, se é que ela aparece, e que partes vai atacar exatamente, vai invadir, que tipo de propriedades, de casas, de coisas que estão aí, serão atingidas por essa enchente. Então, isto de aqui é extremamente útil para poder determinar, por exemplo, qual é a trajetória mais rápida, onde que ou como é que vai se deslizar o corpo sobre uma montanha. Se eu conheço as curvas de nível, eu conheço as trajetórias que devem de seguir estes objetos. Muito bem. Vamos então agora entrar no nosso resumo e conclusões. Primeiro que nós temos visto nesta aula é a definição do plano tangente. O plano tangente é extremamente útil para poder determinar como é o crescimento de nossa função de duas variáveis. É aquele problema equivalente que a gente desenvolveu no caso unidimensional. No caso unidimensional, nosso problema era determinar a equação da reta tangente. Reta tangente porque se trata da equação de um gráfico, de uma função, de uma variável que corresponde a uma curva. Mas para funções de duas variáveis, o gráfico de uma função de duas variáveis corresponde a uma superfície. E então o problema equivalente é encontrar o plano tangente a essa superfície num ponto dado. Então, nós vimos de que o plano tangente está determinado pelo ponto onde passa e a normal do plano. E esta normal do plano está relacionada com a derivada da função. Observe que aqui derivada de funções de duas variáveis se refere ao vetor derivada, ao gradiente da função. Por isso é de que a normal está associada com a derivada da função. Vimos também a parte da composição de funções, que é extremamente importante para calcular as derivadas, inclusive para demonstrar a última relação, de que o vetor gradiente é sempre ortogonal às curvas de nível. Isto daqui é possível usando a regra da cadeia, e além de que nos dá uma série de fórmulas para poder calcular a derivada de composições de funções. Finalmente, vimos as curvas de nível, como estas se realizam, como estas curvas são ortogonais à direção do gradiente e como elas vão apontando a trajetória que devem de seguir os objetos que se deslizam sobre essa superfície. Na nossa próxima aula, vamos ver agora alguns exemplos de derivadas no contexto de máximos e de mínimos. Vamos a fazer um paralelo com aquilo que foi feito no caso unidimensional, onde mostramos a condição necessária que deve de satisfazer um ponto que minimiza a função. Vamos a ver os mínimos e máximos locais e depois os correspondentes máximos e mínimos globais.